Em meio a uma grande agitação fora dos gramados, o Corinthians foi pego de surpresa na noite da última quinta-feira pela decisão de Carlos Miguel em aceitar uma proposta do futebol inglês e deixar o clube na próxima janela de transferências internacional. De acordo com informações apuradas pela ESPN, a diretoria alvinegra está se mobilizando nesta sexta-feira 7 para tentar reverter a situação. Contudo, nos bastidores, o clima é de pessimismo quanto à permanência do goleiro. Fontes consultadas pela reportagem afirmaram que o Corinthians teve duas reuniões com os representantes de Carlos Miguel na tentativa de renovar seu contrato, mas sem sucesso. O staff do jogador esperava uma valorização maior após ele se tornar titular com a saída de Cássio para o Cruzeiro. Internamente, os dirigentes do clube estavam confiantes de que o goleiro assinaria um novo acordo após finalmente se firmar como titular, mesmo que com um contrato considerado defasado. Carlos estava prestes a realizar um sonho ao se tornar titular, e parecia que a renovação contratual não seria um obstáculo. De acordo com informações da ESPN, o presidente Augusto Melo foi informado enquanto viajava pela Europa sobre as propostas recebidas pelo agente do goleiro. O alerta foi acionado diante da notícia de que os clubes interessados estavam dispostos a pagar a multa rescisória estipulada no contrato atual, que gira em torno de 4 milhões de euros, aproximadamente 23 milhões de reais. O Corinthians possui 80% dos direitos econômicos do jogador. As negociações em curso sobre o futuro de Carlos Miguel estão sendo conduzidas pelo empresário Gilmar Veloz, e tudo indica que nas próximas horas o goleiro irá encaminhar sua transferência para um clube da Premier League. Carlos Miguel chegou ao Corinthians em outubro de 2021 e o contrato atual tem validade até dezembro de 2025. Desde que chegou ao Timão, ele participou de 23 jogos e se tornou um destaque nesta temporada ao assumir a posição de titular, que antes era ocupada por Cássio, que posteriormente foi para o Cruzeiro. A cláusula de rescisão de Carlos Miguel para transferências internacionais foi reduzida de 50 milhões de euros para 4 milhões de euros a partir de janeiro de 2024, sendo um valor considerado baixo para times com alto poder financeiro e moeda forte, como é o caso dos clubes ingleses. Essa condição contratual foi acordada durante a gestão de Duílio Monteiro Alves, que, através de sua equipe de comunicação, forneceu esclarecimentos à Gazeta Esportiva. No que diz respeito ao acordo estabelecido na chegada do jogador, ficou acordado o seguinte: no último ano de contrato, ou seja, a partir de janeiro de 2024, a multa seria reduzida para 4 milhões de euros. O atleta chegou sem custos e o empresário Gilmar Veloz insistiu nesse tipo de acordo. A justificativa apresentada pelo jogador e seu empresário para incluir essa cláusula foi a seguinte: a ideia era que, se o jogador não desempenhasse bem nesse período, a ponto de não ter seu contrato valorizado e renovado, não desejavam ficar em uma situação em que o jogador fosse o goleiro reserva com uma multa intransponível. É importante ressaltar que nunca existiu um cenário em que Cássio estivesse prestes a deixar o clube naquela altura, muito menos da forma como ocorreu, há apenas 6 meses do término do contrato. Caso essa situação surgisse, o clube teria tempo suficiente para renovar com o jogador. O valor de 4 milhões de euros serviria como compensação financeira para o clube em caso de um goleiro reserva e também como uma forma de reconhecimento por ter acreditado no jogador.